Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para retornar ao seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje a presença amiga e companheira do divulgador do Espiritismo, Edgartão. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, André. O programa Visão Espírita se propõe a uma conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação do Espiritismo. O Espiritismo se baseia em 5 livros, 5 obras, sendo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas 5 obras dão o alicerce, a base do Espiritismo no seu aspecto científico, filosófico e religioso. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Nossa conversa, Edgar, nos propomos a falar sobre a parábola da figueira seca. Me chama a atenção, ouvindo vários comentários, várias considerações sobre Jesus, né? Comentários e considerações sobre essa parábola não são muito comuns, não são muito corriqueiros, não são muito citados, a não ser em determinadas situações. Para que a gente comece a refletir um pouco sobre isso, por que será que Allan Kardec colocou essa parábola da figueira seca neste capítulo 19, né, onde o capítulo aborda a questão da fé que transporta montanhas? André, antes de apresentar as nossas cogitações sobre a tua pergunta, eu gostaria de apresentar a parábola aos amigos que nos assistem. A parábola da figueira seca ocorre no momento da entrada de Jesus em Jerusalém, a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém num domingo, como há os registros evangélicos. E é na segunda-feira que ele trava contato com a figueira e que, portanto, se estabelece assim ali os elementos de ensino a que Jesus se propõe a fazer. Amigos e amigas, nós devemos ter em mente de que não há uma única passagem dos evangelhos destituída de ensinamento. E evidentemente com essa não poderia ser diferente. Jesus e os discípulos veem a figueira, vetusta, exuberante, aquele mar verdejante no meio daquela passagem talvez árida, seca. E Jesus tem fome, conforme narra Mateus no capítulo 11. E Jesus, tendo fome, se aproxima, levando consigo os discípulos, e não encontra fruto na figueira. Ora, não era época de fruto. Jesus sabia disso. Os amigos discípulos sabiam disso, entretanto, ele se dirige com eles para lá. Chegando lá, não encontrando fruto, Jesus acaba por amaldiçoar, deixamos aqui entre aspas, amaldiçoar a figueira, dizendo que ninguém nunca mais coma fruto de ti. Entram em Jerusalém, passam o dia lá, no final da tarde retornam a Betânia
E passando novamente sobre essa figueira, Pedro acaba observando que a figueira está totalmente seca, da raiz até as folhas. E pergunta para Jesus: Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste está completamente seca. E é quando ele então fala sobre a fé. Tende fé em Deus, ele diz para Pedro e para todos. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, se disserdes para uma montanha, se tiverdes fé e disserdes para uma montanha, sair dali e ir para lá, assim se dará. Kardec se apropria muito didaticamente dessa passagem e inclui no estudo do capítulo 19, A Fé Transporta as Montanhas, como sendo a fé um elemento indissociável da realização humana, do trabalho que todos nós devemos nos empenhar a realizar a fim de alcançar os objetivos que nos propomos. A figueira carrega um simbolismo extraordinário e o ensinamento de Jesus igualmente estimula-nos a convicção sobre as reais possibilidades humanas e especialmente também sobre as possibilidades divinas. Recordemos que a fé apresentada por Jesus, antes de tudo, é um estímulo à confiança irrestrita em Deus e na nossa capacidade realizadora. É importante frisar que a figueira por si carrega alguns elementos, André, que talvez durante o programa de hoje nós temos oportunidade de abordar, que não podem, aliás, ser desconhecidos ou ignorados da nossa parte, não é? A figueira já absolutamente florida, exuberante, com as folhas em sua copa formadas, a época que não era de figo, e ainda assim Jesus para lá se dirigindo. Jesus tinha fome. Que tipo de fome era essa se ele sai de Betânia e provavelmente Marta e Maria haviam cuidado ali do de jejum dos amigos logo cedo e assim por diante? São reflexões que nós talvez possamos trazer nesse momento, André. Uma reflexão importante para nós, seguindo nessa explicação que você nos dá, de Jesus afirmar, vamos primeiro falar de Jesus. Sim. Nunca, jamais como alguém fruto de ti para sempre. Sim. Palavra forte. Forte. Parece estranho, isso nos soa estranho. Sim. Vindo de Jesus. Sim. Vindo de Jesus, porque é uma colocação. Ele sabia que não era tempo de figos, né? Como você estava dizendo. Como é que a gente faz para entender isso? Porque se você pensar esse texto, né? Pensar só essa frase desse contexto, não cabe bem. Não encaixa. Demonstra uma certa dureza, né? Uma inflexibilidade de Jesus. Não encaixa muito com Jesus. É verdade, é verdade. Como é que nós podemos entender André, um pouquinho? os estudiosos bíblicos vêm afirmar que depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, todas as manifestações que ele tem ali, as culminâncias do seu Calvário, são expressões de julgamento. Jesus se dirige à Cidade Santa e alerta, adverte os judeus sobre a real necessidade de uma postura comprometida com os valores divinos. Essa passagem da figueira seca encontra-se também no mesmo Evangelho de Marcos, vinculada à chamada purificação do templo, que é quando Jesus expulsa os vendilhões que se utilizam do espaço físico do templo de Jerusalém para a mercantilização, para as barganhas,
para as manifestações materiais, ignorando a essência do espaço que favorece o clima de adoração, de oração, de interiorização. É nesse ínterim que a passagem da figueira se desenvolve. Ora, vamos imaginar o seguinte: é de se esperar que uma figueira com aquelas características tivesse algum fruto, mesmo não sendo épocas de figo. Por quê? Porque eles estavam no mês de abril, em virtude da Páscoa, a celebração da Páscoa. Portanto, eles estavam no mês de abril. E já em abril, naquela região, segundo os estudiosos, as figueiras começam a florescer. E nesse processo, elas já começam a brotar pequeninos frutos que formarão os figos, chamado béberas, os frutinhos de figo, que são aqueles frutinhos. A figueira, quando começa a florescer, já começam também a aparecer as folhas, porque até então elas ficam sem folhas. É na época de figos que a folhagem se completa totalmente. Ora, aquela figueira tinha folhas. Ela era uma figueira temporã. Era uma figueira que já se apresentava na exuberância da sua forma, na capacidade da sua frutescência, em pleno vigor. Então Jesus se dirige para a figueira, mesmo sabendo que não era época, mas que a figueira temporã se apresentava ali absolutamente preparada para os frutos. E isso não acontece. Ela tinha, então, analisando em termos simbólicos, a figueira tinha, então, a exuberância, os recursos, as possibilidades, já apresentava, porque ela tinha as folhas, as chamadas béberas anteriormente. Portanto, ela não iria frutificar ou não deveria frutificar apenas em junho, como as outras figueiras de uma maneira geral. E Jesus, identificando ali todas as oportunidades, todo o preparo, todas as qualidades da figueira para o fruto, sem dar o fruto, percebe, identifica a inutilidade de uma árvore frutífera. Então, essa estranheza dessa maldição, vamos dizer assim, que Jesus lança à figueira, sintetiza, simboliza a capacidade de todos aqueles que têm intimamente condições de frutificar, de realizar coisas boas e não fazem. E Jesus então diz: ora, se você é útil, é capaz, tem recursos, mas não realiza, é inútil. Não serve para a finalidade normal, para a finalidade primeira que você tem em si mesmo. Então, vejamos que Jesus acaba afirmando aí, não contra o povo hebreu, não contra a figueira, não contra os discípulos e suas convicções, mas sobre a falsa fé, especialmente. A fé, aquela fé que só se encontra nas aparências, aquela suposta e provável fé através do discurso também exuberante, frondoso, bonito em palavras, mas que essencialmente não toca o coração das criaturas humanas. A fé das possibilidades realizadoras que a pessoa acaba muitas vezes omitindo-se diante dos apelos superiores da vida. Jesus aí, portanto, reitera que se temos recursos, nós devemos colocá-los em benefício dos outros. O fruto da figueira era para saciar-lhes a fome
do momento. Portanto, os recursos que temos devem ser direcionados a benefício alheio. Caso contrário, ele também é inútil. Ele também não serve para nada. Na sua fala, eu me lembrei de um caso narrado no livro de Humberto de Campos, que oportunamente nós vamos citar, e é um caso onde os citados na história são espíritas, então vamos falar de nós mesmos, não tem problema nenhum, né? Vamos falar da gente, não tem. Tudo bem, não faz mal. Faz mal. Né? Então, nós vamos depois, oportunamente, nós vamos tratar isto como se reflete no futuro, como isto acontece, né? Um pouco de tudo que você nos disse também, né? E Jesus dá outras mostras deste simbolismo, né? Quando ele também fala da parábola dos talentos. Sem dúvida, sem dúvida. Fui lá e enterrei. Então, o estudo do Evangelho vai ampliando a nossa percepção, porque Jesus, ele sempre orientava e ensinava. Ele sempre deixava algo que nós precisamos estar prontos para começar a entender, né? Senão, vamos nos ater à letra. E de vez em quando a letra mata. Isso. Segundo o apóstolo Paulo, não é? Agora, André, se você me permite, a figueira representa o povo israelense. O povo de Israel tem sido preparado por Deus já há pelo menos 1000 anos, recebendo profetas de toda ordem, anunciando a chegada do Messias, as leis mosaicas cada vez mais estudadas, apreciadas pelo povo hebreu da época. Ou seja, eles tinham conhecimento de valores, de instruções divinas, mas não utilizavam isso adequadamente. Mas não revertiam esta condição de sabedores da lei a benefício dos outros. Pelo contrário. O povo hebreu tem se caracterizado naquela oportunidade ainda como um povo muito reprimido nas suas ações de caridade, de benevolência, de compreensão das diferenças, de tolerâncias e assim por diante. Vejamos então que nas manifestações dos fariseus, dos caduceus, dos seduceus, nós vemos muita literalidade e pouca ação. Muito discurso e pouca verdade. Jesus, na parábola da figueira, também simboliza o próprio povo de Israel, que com tantos recursos é incapaz de frutificar em ações no bem. E Jesus já dizia: conhece-se uma árvore pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Ou seja, são as ações, os frutos, as consequências, os resultantes das nossas realizações que dirão o que naturalmente somos, como pensamos e assim por diante. Ô geração. Ó raça incrédula e de pouca fé. Raça depravada, Jesus fala nessa passagem inclusive, né? Até quando irei ter convosco? Vamos voltar ao texto para nós refletirmos em mais um aspecto. Sim. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoastes. Como compreender a figueira secar? Como entender isto? Né? É uma consequência natural do verbo, da letra, é uma consequência natural esse secar, porque não preenche nada, é isto? Eu diria que sim, não é? Mais uma vez reiteramos, na incapacidade de produzir algo benéfico, sintetiza a inutilidade. A incapacidade primeira,
Ou seja, é da árvore frutífera a produção de frutos. Aí vocês podem questionar, olha, Edgar, mas não era época. Sim, mas essa figueira era temporã. Ela estava fora da estação. Isso acontece nos dias atuais. Nós sabemos o tempo todo, vemos casos como esse. Então, Jesus, secando a figueira, reafirma a inutilidade do instrumento. Se o instrumento é incapaz de produzir o que dele se espera, a pergunta é: por que esperar isso dele? Não é? Quer dizer, se nós todos, por exemplo, detentores de conhecimentos espirituais importantes, significativos, eu diria mesmo privilegiados, porque nós conhecemos realidades espirituais que outras doutrinas religiosas ainda não conhecem. O que temos feito? Né? O que temos feito? Jesus, aliás, faz essa pergunta oportunamente, não é? Ele diz: que tendes feito de especial? É como que, uma vez conhecendo a verdade cristã, nós não pudéssemos mais, não somente ser os mesmos, mas fazer as mesmas coisas. Aqui nós estamos nos aproximando de algumas reflexões. Eu me lembrei deste caso de Humberto de Campos. Muito simples, você muito sucinto, porque o Humberto de Campos diz assim, né? Desencarnou um trabalhador espírita, dito da divulgação do espiritismo, falava na casa espírita, e ele retornou à pátria espiritual numa condição de dificuldades, com problemas, né? Uma série de necessidades. Padrão, todos nós retornaremos com as nossas limitações. E ele precisava de ajuda, e quem veio socorrê-lo? Chegou um senhor para socorrê-lo, né? A hora que ele viu o senhor que veio socorrê-lo, mas o senhor aqui? Ou seja, ele se lembrou que quando ele falava na casa espírita, que ele divulgava, que ele apresentava o conteúdo, sempre aquele senhor se sentava numa determinada cadeira e ali ficava, né? Mas o senhor sempre ali e tal. Ele disse: meu filho, eu vim aqui para te socorrer. Nossa, mas eu sempre vi o senhor ali ouvindo o que eu falava. Ele falava: meu filho, eu pratiquei o que você falou. Pois é. Ou seja, eu pratiquei. Então, quem é que secou? Isso, exatamente. Quem é que secou? De certo, esse personagem apresentado por Humberto de Campos, esse palestrante, que poderá ser eu no futuro, amigos? Ou um de nós? Ou um de nós, não é? Era a figueira, não é? Frondoso, capaz, vetusto, conhecedor, mas cujos frutos não frutificaram. Ali no caso ele até frutificou, porque um companheiro veio até socorrê-lo, né? Pois é, foi um dos seus, talvez, não é? Veio ajudá-lo. Mas, falando ainda sobre a questão da fé, que está no capítulo da fé, como definir uma definição de fé? Porque a fé é uma palavra ampla e, ao mesmo tempo, muito restrita no seu sentido de vivência dela, né? Como definir a verdadeira fé? Como analisar, como sentir isto? Eu costumo dizer que a fé é a confiança irrestrita no melhor. Que a fé é a confiança irrestrita em Deus e na capacidade dele e na capacidade humana. Porque nós não podemos ignorar isso também, não é? Fé é buscar as nossas convicções e ideais, sempre construindo o melhor em nós mesmos. Nos capítulos subsequentes, as considerações sobre a verdadeira fé, sobre a fé humana e fé divina. A fé é um atributo da alma que se desenvolve, que se elabora nos exercícios reencarnatórios. Há pessoas hoje que têm uma fé inabalável, uma certeza diante das suas convicções que primeiro lhes asseguram uma compreensão muito bem elaborada da realidade, por conseguinte, por saberem, por saciarem o entendimento, passam então a um segundo nível da fé, que é a fé,
eu diria, emocional, sentimental, que é a fé da abstração. Então vejamos que nós estamos elaborando a nossa fé e construindo-a paulatinamente, lentamente muitas vezes, não é? Ter fé, antes de tudo, é reconhecer irrestritamente que Deus sempre proverá o nosso melhor. Edgar, estamos chegando no final do nosso papo. E para finalizar essa nossa conversa de hoje sobre a parábola da figueira seca, que eu espero que o nosso telespectador possa ter percebido um pouco de como nós espíritas estudamos Jesus e quanto isso é essencial para o espiritismo. E é só consultar o seu evangelho, ler mais comentários de Kardec para ampliar o seu estudo. Mas Jesus diz no final desta passagem que a fé move montanhas. Que montanhas precisamos mover com a nossa fé? Eu costumo dizer que ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos nos pequenos pedregulhos do caminho. Nós podemos imaginar que as montanhas, ou nesse caso os pedregulhos, são as nossas grandes dificuldades. São os obstáculos, são as adversidades, aquelas que se encontram dentro de nós mesmos e aquelas outras que estão fora de nós. Nós ouvimos alguns companheiros, alguns amigos, alguns familiares que dizem: esse é o meu jeito, goste de mim do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar. Trata-se de uma visão infantil. Há uma montanha tão grande dentro dessa pessoa que precisa ser transposta, que ele acha que é intransponível, que é o seu jeito de ser, que é a sua maneira de encarar o mundo, que é a sua leitura diante da realidade, que é a sua convicção e assim por diante. Nós devemos reconhecer, amigos e amigas, que todos temos as nossas montanhas, mas a perseverança, o trabalho, a obstinação, a dedicação em transpor as nossas próprias dificuldades, as nossas ainda querelas íntimas, as nossas limitações, exigem de nós fé. Fé para o trabalho, fé para a transformação, fé para a realização, fé, sobretudo, para o melhor. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, se nós não acreditarmos na capacidade de Deus, que é ilimitada, que é sublime, nós teremos obstáculos cada vez mais intransponíveis, por conta mesmo da nossa falta de visão. Enceguecidos na brutalidade do mundo, a gente não vislumbra mundos melhores e por isso mesmo não os constrói. Há amigos que dizem: eu não tenho fé na humanidade. Trata-se de um engodo, trata-se de uma infantilidade espiritual, porque a humanidade tem progredido desde sempre até os dias atuais. Chegamos ao término do Visão Espírita, agradecemos ao Edgar, esperamos encontrá-los em outras oportunidades e te deixamos um convite para todos os dias. Alimente tua fé com o Evangelho. Ore a Deus e alimente sua alma, para que a sua figueira produza frutos em todos os momentos e sacie o coração de todos com a bondade, hoje e sempre. Fique em paz.